Chegou a hora de você ficar por dentro de tudo o que rolou na 16ª rodada da Premier League recém-encerrada nesta segunda-feira. Eu sou Rodrigo Pinheiro, já vai chegando junto no like e ao mesmo tempo não perca absolutamente nada desse resumão, esse bate-papo da Premier League que eu trago aqui para que você fique por dentro de tudo que rolou. Tivemos há pouco o jogo entre Bournemouth e West Ham, empate 1-1, vamos trazer todos os detalhes também desse jogo e, é claro, passar a régua na rodada 16 da Premier League. Está chegando a reta final do primeiro turno do campeonato, então esse final de ano vai ser aquela loucura de Premier League, aquela overdose bem legal de muitos jogos de Premier League para você curtir de forma demasiada e você não perde absolutamente nada aqui, hein? Bora falar bastante da nossa rodada, pessoal? Então vamos nessa, porque eu vou trazer aqui os resultados. Bournemouth empatou com o West Ham nesta segunda-feira por 1-1. No domingo nós tivemos o Brighton tropeçando diante do Crystal Palace, placar de 3-1 para o Palace. Tivemos o United numa vitória heróica, uma virada no finalzinho para cima do Manchester City, 2-1. Tivemos o Chelsea vencendo a quinta consecutiva no campeonato, 2-1 para cima do Brentford. Além disso, tivemos a goleada do Tottenham fora de casa frente ao Lanterna Southampton pelo placar de 5-0. Também no sabadão, aí tivemos um empate bem insosso do Arsenal frente ao Everton por 0-0. Tivemos o empate do Liverpool contra o Fulham num jogo bem movimentado em Anfield, 2-2. Tivemos a goleada do Newcastle, 4-0 frente ao Leicester, e também a vitória do Ipswich Town fora de casa frente ao Wolverhampton pelo placar de 2-1. Assim foi também o resultado de Nottingham Forest e Aston Villa, o Aston Villa tropeçando e o Nottingham Forest vencendo pelo placar de 2-1. Jogo também importante, com gol ali também no finalzinho, a gente vai falar aqui também. Vamos falar rapidamente desse jogo aqui, porque tem brasileiro marcando gol, hein? Lucas Paquetá marcando o gol de pênalti ali aos 42 do segundo tempo. O West Ham ia vencer num jogo em que o Bournemouth teve as melhores chances. Foram 26 finalizações durante a partida. E o time do Bournemouth ainda conseguiu com Enes Unal, ele mesmo, o turco que salvou o Bournemouth de um tropeço contra o Ipswich na rodada passada com um gol no final. Ele apareceu de novo num belo gol de falta, hein? Uma cobrança de falta fora da área, ali próximo à meia-lua, sem chance para o Fabianski, e decretou o 1-1 e a sexta colocação do Bournemouth, que pega o Manchester United na próxima rodada. Já o West Ham na 14ª colocação com 19 pontos. Com esse tropeço, pega o Brighton na próxima rodada da Premier League. O Lopetegui sobre fortes especulações aí de ser demitido. Lembrando que nessa rodada nós tivemos 2 técnicos demitidos, hein? Tivemos o treinador do Southampton e também nós tivemos o Gary O'Neill também, né? O Russell Martin do Southampton, após a goleada contra o Tottenham por 5-0 em casa, e também o Gary O'Neill saiu, depois de renovar o contrato no início de temporada por mais 4 anos, o Gary O'Neill caiu no Wolverhampton, que faz uma campanha muito ruim, apenas 9 pontos em 16 rodadas, também caiu. Os 2 treinadores ingleses aí que estavam na penúltima e na última colocação deixaram os seus comandos técnicos ontem. E também vamos falar disso aqui, porque esse foi o jogo da rodada, pessoal. Manchester United vence o City por 2-1 com uma virada no final heróica. O Vardiol marcou de cabeça no primeiro tempo, aos 36 minutos. Depois o City se acomodou muito no segundo tempo, jogou muito pouco, teve volume de posse e tudo mais, mas o time do Ruben Amorim conseguiu fazer um ótimo trabalho no segundo tempo, criando boas oportunidades. Além disso, até o gol que resultou no pênalti marcado pelo Bruno Fernandes, o United teve 2 chances de gols muito claras. A primeira com o Diallo no cabeceio
que o goleiro Ederson faz uma ótima defesa e depois o Bruno Fernandes recebeu um passe açucarado do Højlund e perdeu o gol na cara do goleiro Ederson. Ele, o goleiro, acabou desperdiçando. Mas o Manchester United não desistiu. E no erro individual do Matheus Nunes jogando na lateral esquerda, ele foi recuado de forma errada, muito curta a bola para o goleiro Ederson. O Diallo estava muito ligado e consegue a roubada. E aí o que acontece? Na hora que ele invade a área, o Matheus Nunes vem desesperadamente tentando roubar a bola e faz um pênalti. O pênalti que o Bruno Fernandes marcou e empatou o jogo. Mas o City sofreu um apagão, porque logo depois, 2 minutinhos depois, aos 45 minutos, vem o gol salvador. E aí um belo lançamento do Lisandro Martinez, o Diallo que se intromete entre o Vardiol, o Rubem Dias, ali a zaga do Manchester City, invade, dribla o goleiro e toca na saída. Belo gol e dá uma excelente motivação e um grande impulso para esse time do Ruben Amorim, que vence o seu primeiro clássico com a camisa do Manchester United, né, sob o comando do Manchester United. Ele que igualou o Alex Ferguson, que também no seu primeiro derby de Manchester também venceu lá atrás em 1986. E o Ruben Amorim consegue uma vitória importante no clássico. Havia perdido o clássico com o Arsenal e agora consegue essa vitória muito importante para dar moral para o United. O United precisava dessa vitória e jogou um ótimo segundo tempo para isso. E o Guardiola na coletiva novamente assumindo totais responsabilidades e admitindo dificuldades para fazer esse time do City jogar, que está sem confiança nenhuma. Vou preparar um vídeo nessa semana para a gente falar muito sobre o Manchester City e, é claro, uma situação bem bacana, porque o Manchester United ainda está na parte de baixo da tabela, na 13ª colocação com 22 pontos, e pega o Bournemouth na próxima rodada no Old Trafford, o jogo que será no domingão, às 11 da manhã. Já o City caiu para a 5ª colocação, já no G5 do campeonato, pela segunda vez no campeonato, está fora do G4, pega o Aston Villa às 9h30 da manhã no próximo sábado, jogo que a gente vai comentar aqui, fazer live reaction aqui no canal. E uma situação bastante complicada para esse time do Manchester City, que precisa engrenar, pessoal. Mas tem encarado muitas dificuldades, é um time que tem entrado em muitas dificuldades. Por exemplo, isso aqui, desde o dia 1º de novembro, o City ali, tem a média de menos números de pontos conquistados por jogo na Premier League, né? O City, nas últimas rodadas da Premier League, venceu uma só, né? Foi um empate e 5 derrotas e uma vitória. Nos últimos 11 jogos da temporada, o City teve apenas uma vitória, justamente contra o Nottingham Forest, que agora é o 4º colocado, com 28 pontos. Então, assim, é uma situação bastante complicada, porque o City, de novembro para cá, tem campanha de time que está na zona de rebaixamento. Todos esses times aqui, Southampton, Leicester, tirando o Aston Villa, todos esses times, Everton e Wolverhampton, disputam um campeonato à parte, eles disputam a manutenção na elite. Então, assim, é para a gente ficar muito ligado o que o Manchester City vem causando aí numa situação bastante complicada. Também no domingo tivemos a vitória do Tottenham, que venceu e voltou a vencer depois de tropeços, né? O Tottenham vinha de 3 tropeços, de empate com o Fulham, derrota para o Bournemouth e derrota para o Chelsea, e venceu com categoria, com gols todos no primeiro tempo. E assim, gols assim, logo de cara no primeiro minuto, o Maddison fazendo o primeiro gol, depois teve o Son fazendo aos 12 minutos o segundo gol, Kulusevski aos 14 fazendo 3-0 e o Sarr aos 25, 4-0. Ou seja, em 25 minutos o time do Tottenham matou o jogo contra o Southampton e o Russell Martin acabou sendo demitido por conta desse resultado. E ainda sobrou, nos acréscimos do primeiro tempo, para o Maddison deixar a marca dele pela segunda vez na partida. No segundo tempo, o Tottenham apenas administrou. Problemas, o Doug saiu lesionado, mas aí vamos acompanhar o que acontece, porque é um lateral muito importante, o Destiny Udogie, jogador italiano, que é um ótimo lateral esquerdo para esse Tottenham, vai aí
desfalcar provavelmente o time dos Spurs nas próximas rodadas. Mesmo assim, uma vitória importante para o Ange Postecoglou e seus comandados. O Tottenham na 10ª colocação com 23 pontos pega o Liverpool na próxima rodada no domingão à 1h30 da tarde. E o time do Southampton com um treinador interino, até que o Russell Martin tem aí um novo substituto para ele, vai pegar o Fulham. O Southampton vai até Londres, no Covent Cottage, enfrentar o Fulham no final de semana, jogo no domingão às 11 da manhã. O Russell Martin, que detém a pior campanha da Premier League nessa temporada, apenas uma vitória, 5 pontos, 2 empates, 13 derrotas, 11 gols pró e 36 gols contra. Não é a pior defesa do campeonato, porque o Wolverhampton ostenta essa posição. É o time que tomou 40 gols até o momento no campeonato em 16 rodadas e também teve o seu treinador, o Gary O'Neill, demitido, porque perdeu para o Ipswich. Outro jogo legal aqui, ó, rapidamente aqui, vamos fazer um expresso para ficar uma coisa não muito maçante para vocês, para a gente ir contando aqui um pouquinho o que aconteceu dessas partidas, né? O Chelsea venceu com gol de Cucurella e de Nicolas Jackson. O Cucurella ainda foi expulso no final, hein? O Mbeumo marcou o gol do Brentford no final do jogo. Mais um Chelsea que alcança a 5ª vitória seguida na temporada e está a 10 jogos sem perder na temporada também. Isso é um fato também muito importante, somando jogos de Conference League também e os jogos que envolvem ali a própria Copa da Liga, né? O Chelsea vive um momento muito sensacional, tá? Eu gosto muito de ver o Chelsea jogar. É um Chelsea que melhorou bastante. Joga com o Shamrock Rovers na próxima rodada da Europa League, nessa semana, inclusive, né? Jogo no Stamford Bridge, é a 6ª rodada da Conference League, e depois pega o Everton no domingão às 11 da manhã, o Chelsea encarando o Everton, jogo importante. O Chelsea teve muitas oportunidades no primeiro tempo, finalizou 15 vezes no gol do Brentford, que teve só uma finalização no primeiro tempo. No segundo tempo, o Chelsea ainda encarou muitas dificuldades, teve muitas chances perdidas também, mas novamente tendo o Enzo Fernandes decisivo, inclusive para o passe do gol do Nicolas Jackson, né? O Nicolas Jackson que faz uma grande temporada, chegando a 9 gols, é o vice-artilheiro do Chelsea na temporada, só atrás do Cole Palmer, que tem 11. Mas assim, até o gol do Jackson, o Chelsea desperdiçou muitos gols e viu o time do Brentford equilibrar as ações e se aproximar ali, até criando oportunidades em busca de um empate. Então, faltou o Chelsea matar logo o jogo diante de um time muito qualificado e muito bem treinado pelo Thomas Frank, e o Mbeumo se tornando o primeiro jogador camaronês da história da Premier League a marcar 10 ou mais gols numa temporada. Ou seja, nem o Samuel Eto'o, que experiente, que jogou no Chelsea, no Everton, né, não teve essa marca. Ele se torna o primeiro camaronês a ter uma média aí, ou terminar uma temporada com 10 gols ou mais. Na temporada passada, o Mbeumo teve 9 gols com a camisa do Brentford e vem se tornando, ao lado do Issa, um dos principais jogadores e artilheiros dessa equipe do Brentford, comandado pelo competentíssimo treinador dinamarquês, o Thomas Frank. Muito interessante para o Chelsea, como eu disse, pega o Everton na próxima rodada. O Brentford, que faz uma campanha também muito bacana no meio de tabela, com 23 pontos, encara o Nottingham Forest, que é o 4º colocado na tabela, joga em casa no dia 21, no sabadão. Então, é uma oportunidade legal também para a equipe do Brentford. Agora, jogos que rolaram no sabadão. O Liverpool conseguiu buscar um empate com um jogador a menos, hein? Isso foi bastante interessante, porque o Andreas Pereira faz um bonito gol logo aos 11 minutos. Depois o Robertson é expulso e aí o Liverpool fica com um a menos durante praticamente 80% da partida e ainda consegue um empate com o Gakpo no comecinho do segundo tempo, e depois o Rodrigo Muniz, hein, numa bela jogada e num giro de corpo ele consegue fazer um gol, e desviando ali, fazendo um gol, voltando a marcar gols. O Rodrigo Muniz, o camisa 9 do time do Fulham, jogador muito importante, mas que não vem
se destacando tanto assim em números de gols nessa temporada, o Rodrigo Muniz, mas importante marcando contra um time muito qualificado como o Liverpool, mas o Diogo Jota, que entrou e voltou depois de muito tempo lesionado, entrou e ajudou o Liverpool e, claro, importante, o Salah deu uma assistência nesse jogo para o gol do Gakpo, inclusive, mas o Diogo Jota fez uma bela jogada individual e empatou. O Diogo Jota, que é um jogador muito importante para esse Liverpool, mas uma pena que sofre tanto com lesões que tem atrapalhado a sequência dele. O português agora, o camisa 20 dos Reds, vai ter mais uma oportunidade agora de adquirir ritmo e ajudar. O Liverpool, com esse empate, o terceiro empate do Liverpool no campeonato, ele vai a 36 pontos na liderança do campeonato, né? E, claro, pega o Tottenham na próxima rodada, 1h30 no domingão, dia 22. Já o time do Fulham encara o Southampton em casa, encara o Lanterna, chance para o time do Fulham se manter ali numa posição próxima do G6. É o 8º colocado com esse empate, foi a 24 pontos e claro, a última derrota do Fulham foi no dia 23 de novembro, na vitória contra vitória do Wolverhampton por 4-1, e depois foram 3 empates e uma vitória. Uma vitória contra o Brighton, um empate com o Tottenham, um empate com o Arsenal e agora um empate com o Liverpool, ou seja, o Fulham sobrevivendo, conseguindo 3 empates contra adversários do Big Six da Inglaterra. Interessante também esse dado, um bom trabalho que vem fazendo o Marco Silva à frente do Fulham. Outro jogo aqui rapidamente, ó, aqui o Wolverhampton foi castigado. Tomou um gol contra do Doherty, que foi o terceiro gol contra dele na temporada, aos 15 minutos. Depois o Matheus Cunha faz um bonito gol, empata para o time do Wolverhampton, mas o Taylor, no finalzinho, hein? Um gol de cabeça, um cruzamento, uma falha total, falta de cobertura da zaga do Wolverhampton. Ele marca o gol e, claro, resulta na demissão do treinador Gary O'Neill. Ele que havia renovado seu contrato por 4 anos, ele tinha sido muito importante na temporada passada, numa boa campanha de meio de tabela com o Wolverhampton, não conseguiu manter o padrão, porque o Wolverhampton sim foi muito enfraquecido, né? Perdeu tipo Rubem Neves, perdeu Pedro Neto, perdeu vários jogadores importantes desse time, perdeu o próprio Max Kilman, né? O zagueiro. Então foi um time que o Wolves teve muitas baixas aí nessa intertemporada. O time se enfraqueceu com o tempo e é claro que não foi reposto ali jogadores à altura para tentar manter o padrão. O Matheus Cunha é o grande destaque desse time, né? O Matheus Cunha que vem fazendo uma ótima temporada com o Wolves, com 8 gols marcados, é o artilheiro do time no campeonato, mas pode tomar uma punição severa da FA, porque ele agrediu um segurança, né? E aí acabou um segurança do Ipswich, e arrancando o óculos da cara dele, tentando uma agressão, e pode ser que pelas câmeras ali ele possa ser ali punido por alguns jogos. Vamos acompanhar aí o julgamento da FA, né, da Premier League, a respeito disso. O Newcastle, hein? O Newcastle voltou a vencer, e venceu com grande estilo. O Newcastle, 12º colocado, venceu depois de uma derrota para o Brentford por 4-2. O time vinha de 4 tropeços consecutivos no campeonato, empate com o Liverpool 3-3, empate com o Crystal Palace, também derrota para o West Ham, e goleou o Leicester, primeira derrota do Ruud van Nistelrooy sob o comando do Leicester, com o Alexander Isak marcando, Bruno Guimarães também deixando dele, mas claro, o Murphy foi o grande nome do time com 2 gols marcados, e muito bem o Anthony Gordon distribuindo assistência, sendo um jogador muito influente nesse time do Newcastle, nessa importantíssima partida dos Magpies diante do Leicester. Agora o Newcastle encara o Ipswich fora de casa no sábado, no dia 1º de dezembro, ao meio-dia, enquanto o Leicester, que está ali fora da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, encara o Wolverhampton num jogo importante, tá? O Wolverhampton que vai jogar fora de casa, o Leicester recebe os Wolves vai tentar aí uma recuperação. Lembrando que o Wolverhampton está em negociação com Vitor Pereira, ex-treinador do Corinthians e do Flamengo, sendo fortemente cotado para assumir o time do Wolverhampton, ele que está no Al-Shabaab da Arábia Saudita, 6º colocado da Liga Árabe. Aqui, o Arsenal e Everton, com certeza, um dos piores jogos da rodada, tá, pessoal? O Arsenal
dessa vez a bola parada não funcionou, e isso é o que dá ficar de muleta, usando a bola parada de muleta. O Arsenal insistiu em bolas paradas o jogo todo e não conseguiu. E claro, com os erros do Arteta também, sacando o Odegaard, sacando o Declan Rice logo no começo do segundo tempo, já que não conseguia furar a retranca do Everton. Por mais incrível que pareça, o Pickford, importante demais, com 3 defesas assim capitais. Não podemos esquecer da finalização do Odegaard no primeiro tempo e do importante chute do Saka no segundo tempo, e também numa cobrança de escanteio que ele também foi muito importante. O Pickford salvou o Everton de uma derrota. O Everton pouco agrediu o time do Arsenal, quase nem atacou. O Arsenal teve muito mais posse de bola, mas não teve eficiência de novo. A bola parada não funcionou, o que vinha acontecendo com o Arsenal nas últimas rodadas. E o Arsenal, com esse empate, viu o Chelsea abrir, né, frente, né, na segunda colocação, né? 4 pontos separam o Arsenal do Chelsea, que tem 34, o Arsenal tem 30 na terceira colocação. Segundo empate consecutivo do Arsenal, empate com o Fulham, empate com o Everton, e está a 6 pontos do Liverpool e está ali com uma margem de 2 pontos de frente para o Nottingham Forest, quarto colocado, e 3 pontos de frente para o Manchester City. É um Arsenal muito oscilante, um Arsenal que ainda não encontrou o seu melhor jogo, e é um Arsenal que ainda não conseguiu engrenar vitórias consecutivas na temporada. Por incrível que pareça, em 16 jogos, o Arsenal não conseguiu vencer ali 3 jogos seguidos para dar um respiro, e isso é um problema para o time comandado pelo Mikel Arteta. Outro jogo importante que a gente pode destacar aqui, e é claro, não podemos deixar de mencionar, esse jogo aqui, Nottingham Forest e Aston Villa, 2-1. O time do Aston Villa abriu o placar com o John Duran aos 18 minutos do segundo tempo, mas o time do Nottingham Forest nunca desiste. É um time muito forte em casa, um time muito resiliente, um time que luta demais. Foi muito forte o Milenkovic, que havia marcado contra o United, marcou de novo nessa partida do final de semana, conseguiu o empate. E o Elanga, ex-jogador do Manchester United, cria da base do Manchester United, o Elanga marcou o gol salvador, e o Aston Villa sofreram muitos gols, em 25º gol que o Aston Villa sofre ali no minuto 90, que acarreta em perdas de pontos cruciais para o time na Premier League. Só o Tottenham tem mais gols em momentos decisivos de acréscimo de jogo do que o Aston Villa na história da Premier League, com 27 gols ali nos 45 mais do segundo tempo, mas é um time do Aston Villa que sofre a perda do Lenglet, cara. Eu falo muito isso nas lives quando a gente transmite o jogo do Aston Villa. O Lenglet foi embora, era emprestado, e o Aston Villa não conseguiu ali encontrar um meio termo para ajudar. O Consá, o Diego Carlos, quando é o Paul Torres também, mas são jogadores que estão oscilando muito, e o Aston Villa provavelmente deve buscar algum ajuste no mercado para melhorar esse sistema defensivo. Mesmo assim, pessoal, o Aston Villa é o 7º colocado, tem 25 pontos e tem um duelo muito importante com o Manchester City. Aproveitar essa crise do City para pontuar. Jogo no sabadão às 9h30, que a gente vai conferir aqui direitinho, acompanhar todas as emoções desse jogo. E um Aston Villa que, se vencer o City, ultrapassa o City na tabela de classificação. Então, é um momento interessante do Aston Villa, que tem 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, mas tem 24 gols marcados e 25 sofridos, tá? É um time muito irregular por conta disso, sofre muitos gols, e isso tem custado muito caro para o time do Unai Emery. O Aston Villa que segue na briga aí por uma classificação direta nas oitavas de final da Liga dos Campeões. E é claro, pessoal, que nós tivemos uma rodada muito bacana, nós tivemos jogos muito interessantes, e a gente aqui que adora curtir um bom futebol, uma boa Premier League, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês fiquem sabendo, porque a 17ª rodada será no próximo final de semana, com esses jogos aqui, ó. Aston Villa encarando o Manchester City às 9h30 no Villa Park. Depois temos ao meio-dia 3 joguinhos: Brentford e Nottingham Forest em Londres. Temos o Ipswich Town jogando em casa contra o Newcastle no mesmo horário. Temos também o West Ham recebendo o Brighton no Estádio Olímpico
Olímpico de Londres. Temos o Crystal Palace contra o Arsenal às 12h30. Jogo importante da rodada também, que vale a gente ficar ligado aqui. Jogo no Selhurst Park, e a gente vai acompanhando aqui, trazendo as informações. No domingão, nós temos jogos às 11 da manhã e muitos jogos para você acompanhar. Everton e Chelsea, às 11 horas da manhã. Temos também Fulham e Southampton, às 11 da manhã também. Temos Leicester e Wolverhampton, também às 11 horas, assim como Manchester United e Bournemouth. E a rodada é encerrada com o duelo entre Tottenham e Liverpool no Estádio Olímpico não, na Arena do Tottenham em Londres, às 1h30 da tarde. É o clássico da 17ª rodada. E depois, pessoal, depois disso é o Boxing Day. Jogo já na quinta-feira, dia 26. E, eu vou preparar live para a gente fazer no Boxing Day. Evidentemente, dia 26 de dezembro é o dia de abrir os presentes. E você abre os presentes aqui com a gente com um bom futebol. Claro, vamos aqui para finalizar a tabela de classificação atualizada da Premier League. Liverpool na liderança com 36 pontos, seguido de Chelsea com 34, o Arsenal em terceiro com 30, Nottingham Forest com 28, fechando o G4. Quinto lugar, o City com 27, sexto colocado, o Bournemouth com 25, o Aston Villa, o sétimo com 25. O Fulham, oitavo, com 24 pontos. O Brighton, nono colocado, com 24 pontos também. Décimo colocado, o Tottenham, com 23 pontos. 11, 11º lugar para Brentford, com 23 pontos. Já no da 12ª colocação, o Newcastle com 23 pontos. 13ª colocação, o Manchester United com 22 pontos. Na parte inferior da tabela, o West Ham, 14º com 19. 15º para Crystal Palace com 16. 16º para o Everton com 15. 17º é o Leicester com 14 pontos na zona de rebaixamento. 18º, Ipswich com 12 pontos. Penúltimo colocado, 19º, Wolverhampton com 9, e o Lanterninha, 20º colocado, Southampton com 5 pontos ganhos, pessoal. Além disso, as estatísticas de artilharia e assistências e tudo mais. Vamos para os goleadores do campeonato. Haaland com 13 gols divide a liderança com Salah. O Cole Palmer aparece logo atrás com 11 gols, o Brian Mbeumo do Brentford com 10 gols e o Chris Wood com 10 gols também do Nottingham Forest. Depois nós temos o Nicholas Jackson e o Issa com 9 gols e o Matheus Cunha na 8ª colocação com 8 gols. Depois aparece ali o Alexander Isak com 7 e o James Maddison com 7 gols. E nas assistências, olha só, o Saka com 10 assistências, o Salah com 9 assistências, o Diallo com 6 assistências e o Cole Palmer também aparecendo ali com 6 assistências ao lado do Anthony Robinson e o Heung-min Son. Muito interessante ali as estatísticas do campeonato, que tem o Van Dijk que lidera ali em passes certos a disputa do melhor passador da Premier League, e o Onana lidera com clean sheets, 6 clean sheets ao lado de Jordan Pickford e também do Davi Raya, goleiro do Arsenal, pessoal. Muito legal estar ao lado de vocês neste bate-papo, nesse resumão da rodada. Trouxe muitas informações dos resultados, passamos sobre os jogos e trocamos muita ideia nessa meia horinha muito legal. Mas é claro que eu quero deixar aqui bem claro que você, é claro, é muito importante aqui no canal, e por isso que eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e, é claro, muito importante a sua interação ali na caixinha de comentários para que a gente resenhe bastante sobre a Premier League. E tá acabando o primeiro turno, mas o segundo turno vai pegar fogo nesse campeonato que, o Liverpool tá na liderança, mas não tem nada a ganho não. Tem muita coisa para rolar, um campeonato que tem muitas nuances, muitas imprevisibilidades, que a gente vai ficar de olho rodada a rodada para analisar o que está acontecendo. Fique claro que também ao longo da semana nós temos Copa da Liga Inglesa também, a gente vai falar um pouquinho dos jogos que vão rolar na Copa da Liga Inglesa, destacando o Manchester United contra o Tottenham,
e também, evidentemente, projetar os assuntos mais importantes que têm acontecido na Premier League nesta reta final de 2024, beleza? Eu agradeço demais você que esteve aqui comigo, agradeço muito também você ter deixado seu comentário, seu like, e a gente se vê numa próxima aqui no canal com muito conteúdo de Premier League, valeu? Um grande abraço, tamo junto e até uma próxima, valeu, tchau, tchau!